Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um episódio do SCS Podcast, o podcast da SCS Marketing Jurídico, a melhor escola de empreendedorismo jurídico do Brasil. E o episódio de hoje do nosso podcast é mais do que especial. Nós temos aqui a presença do meu amigo, do meu sócio, Pablo Arruda, advogado, professor, um cara que encanta todos aqueles que o conhecem pela sua simpatia, pelo seu jeito, pelo seu conhecimento jurídico. E hoje vai contar um pouco da sua história, tanto no mundo offline quanto no mundo online, no mundo digital, né, Pablo? E disse que vai até fazer drinks pra gente hoje aqui, que é mais uma de suas especialidades, né? Dentre as tantas que ele possui. Né? Já está tudo preparado ali para fazer uns drinks aqui pra gente. Pablo, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Meu irmão, é um prazer enorme quando você fez o convite junto com o Ronan para que eu estivesse aqui. E imediatamente eu aceitei, até porque estar com vocês é sempre muito bacana e poder dividir essas histórias com as pessoas é incrível, porque tenho certeza que a gente ouvindo histórias aprende coisas, muda o rumo das nossas vidas, né? Tenta aprender com os erros dos outros, porque a vida ensina não pelos acertos, mas pelos erros. E a gente tem que tentar evitar os nossos erros, se a gente puder aprender com os erros dos outros. Então, bora contar um montão de erro hoje aqui, né? Coisas que nós erramos na caminhada até. Então, muito obrigado pelo convite. Vamos embora, vai ser incrível aqui. Maravilha. Enquanto vocês vão perguntando, eu já vou aqui esquentando os tamborins, fazendo aqui um negocinho pra gente beber, pra amaciar a carne, soltar a musculatura. Com certeza vai soltar o nosso podcast. Já quero começar aqui então fazendo uma ressalva. Vai lá. Pablo é professor, um dos principais professores da formação de advocacia lucrativa que a SCS montou. É verdade. Então, no momento em que esse episódio for ao ar, as vagas já estarão abertas provavelmente. Então é só clicar aqui na descrição para conhecer o curso. Tem Pablo, tem eu, tem André e vários outros professores, cada um falando sua especialidade. E vamos para a conversa. Vambora. Vamos lá. Primeiro, de onde é que surgiu essa coisa por drink? Dá vontade de beber. Pô, mas eu gosto de beber tudo, mas eu não tenho esse talento e tal. Como é que você começou essa coisa assim? Vou aprender a fazer uns drinks e tal. Eu acho que tem muito de gostar de agradar e receber, né? Sempre foi uma coisa muito bacana receber em casa, fazer as coisas. Sim. Como a gente gosta de fazer um churrasco e tal. E aí eu percebi que a gente ficava muito limitado na questão da bebida pronta, da cerveja, ou mesmo de tomar uma vodka com uma fruta e tal. Comecei a olhar e a experimentar, né? Nunca fiz curso, o pessoal brinca, fala que não, é especialista nada, é, na verdade, um louco que vai misturando as coisas e tem funcionado um pouquinho, eu gosto de fazer isso. Um hobby, um baita hobby, bem bacana. Não é tão saudável, mas é bom. Bom demais, bom demais. Empiricamente especialista. Pablo, vamos começar falando um pouco da tua história no direito. Você tem minha idade, né? A gente é do mesmo ano. E você se forma quando? Ali em 2000? Eu me formei em 2001. 2001? No meio do ano de 2001. E aí já começa na advocacia? Eu sempre fiz estágio, então a presença com a advocacia veio desde antes de eu entrar na faculdade. Eu passei para a faculdade no final de 95, né? Para começar o ano letivo 96, minha matrícula 96. E aí, já no final do ano de 95, eu fiz um estágio na vara da infância e da juventude, para conhecer ali um pouco, antes de entrar na faculdade. Meu primeiro estágio foi antes. Legal. E me formei em 2001, depois de 5 anos e meio de graduação. E você não começou já empreendendo com seu próprio escritório de advocacia, correto? Você começou em algum escritório, trabalhando em algum escritório? Quando eu me formei, eu tinha 3 anos num estágio. Tá. Estava bem estável nesse estágio, mas eu percebi, a partir da formatura, que eu não teria um espaço de crescimento. O escritório não tinha, não por nada, mas não tinha um espaço. E aí eu resolvi me desligar desse escritório. Tá.
Fui para um outro escritório por um período muito curto para trabalhar com penal, por incrível que pareça. Eu fiz a minha segunda fase da OAB em penal. Na época... Somos dois. Fez também penal? Eu fiz também, mas não por isso, por outro motivo. O Ronan também. É porque, na época, você deve se lembrar disso, a prova era regionalizada. Não tinha o exame nacional. Não tinha a prova do Rio e tal. Aliás, eu fui enganado, né? Porque quando eu entrei na faculdade, você também, a prova não era obrigatória. Ela passou a ser obrigatória em 97. E aí eu fiz penal, acabei pegando um escritório, fiquei 6 meses mais ou menos, não me encantei, já não tinha encantamento. Aí eu saí desse escritório e resolvi montar o meu próprio escritório. Então, entre me formar e montar o escritório, foi um passo muito curto, coisa de meses Muito mesmo. rápido. Eu achava que você tinha ficado mais tempo. Que legal isso aí. Foi muito, muito rápido. Realmente não me agradou a ideia de trabalhar para escritórios. Eu acho que a culpa é minha de não gostar de trabalhar. Né? Quando você trabalha para os outros, você tem que trabalhar, você tem que acordar cedo, chegar a acordar. Eu não gosto de trabalhar. Eu falei, não tem como eu trabalhar para os outros, porque eu vou ser chamado a atenção todos os dias. Então, melhor eu ser meu patrão e eu negocio isso comigo. Comigo mesmo. Exatamente. Ô, Pablo, e aí você começa sozinho ou com sociedade? Absolutamente sozinho. Tá? Eu morria de medo de ter sócio, não sei porquê. Meu primeiro escritório, eu me formei no meio de 2001, eu montei em 2002 o escritório, aluguei uma sala pequena num prédio comercial, numa área bairrista, né? Não num centro, mas numa região bairrista, Jacarepaguá, freguesia, Rio de Janeiro, onde meu pai tinha uma locadora de vídeo, inclusive, no mesmo prédio, e montei o escritório, peguei 5 cheques com a minha mãe para comprar a prazo os móveis, numa loja de móveis de escritório mais simples mesmo. Cheque pré-datado. Cheque pré, cara. 5 cheques no Shopping Matriz. Existe até hoje essa marca, essa loja. E a mamãe me emprestou os 5 cheques. Eu comprei os móveis com o compromisso de pagar a mamãe certinho, em cada vencimento lá dos cheques. Vencimento não, apresentação, né? Que a gente não pode, imagina, como um empresarialista, falar vencimento futuro de cheque. Cada apresentação. E assim foi. Um ano depois eu já tinha a equipe, tinha 3 ou 4 pessoas trabalhando já comigo, entre advogada e estagiários. A Luciana, queridíssima. E um ano depois eu aluguei a sala do lado. Aí quebrei parede, ampliei o escritório. Daí pra frente... Foi assim, até 2005 eu não tive sócio. Só em 2005 mesmo que eu conheci o meu outro sócio André, que é o André Roberto, grande também André professor. Roberto, excelente professor. Eu tive a oportunidade de conhecer na sala de professores, quando a gente era docente, na universidade da cidade. E aí nós começamos, ele tinha acabado de perder um sócio falecido. Caraca. Quase engrenou numa sociedade com uma aluna dele, mas que não funcionou, não fluiu. E aí ele estava meio à deriva, ele mais velho um pouco que eu, mais experiente, me pareceu ali um excelente rabo do cometa para segurar, especialmente para frear algumas coisas de comportamento de conduta, muito jovem, muito espalhafatoso, isso concorria de maneira negativa ali para a imagem e tal. E o André é um cara muito sóbrio, né? É um cara muito sóbrio, você conhece ele. Vocês são bem diferentes assim nesse ponto. A gente se completam bem. Coincidência aí, né? Quem segurou o comportamento dele foi o André também. É isso aí, como você, né? Certamente. E aí melhorou muito, porque aí mistura, né? Aí com o tempo as pessoas vão se misturando, o DNA vai trocando. Eu me tornei uma pessoa um pouco mais sóbria, né? E o André se tornou uma pessoa um pouco mais solta. Legal. E isso deu um bom resultado. A gente está com essa MGA desde 2005, então 17 anos de escritório. Agora em agosto a gente completa aniversário de novo. E eu espero que dure muitos e muitos anos. Com certeza. Pablo, vamos voltar um pouquinho no tempo. A gente estava, antes de começar a gravar o podcast, né, pensando em temas interessantes para a gente abordar. E aí você falou que você não foi um bom aluno na graduação de Direito. Como é isso, cara? Porque às vezes a gente vê muita gente assim, que
sei lá, faz uma faculdade de direito sem ser um bom aluno e o cara pensa, eu não vou dar certo na advocacia, porque eu fui meio vagabundo, eu não era aquele cara das grandes notas, tal, o estudante assíduo, tal. E aí acaba meio que já criando uma autocrítica exagerada e um sentimento interno de que ele não vai dar certo por isso. E fala aí. Aí, ó, primeiro drink. Pra então, filmagem aqui. ficar boa. Vamos lá, que câmera drink é tem que esse? ter. Antes de eu terminar a minha pergunta, que drink é esse? Cara, esse é um drink com um bourbon, que é o Jack Daniels. Tá. Ele é de canela, é o Jack Daniels Fire, com xarope de gengibre, um pouco, água tônica e a espuma de gengibre com limão siciliano. Você emulsiona aí gengibre com limão siciliano e faz essa espuminha aqui para dar. Exatamente. Maravilhoso. Maravilhoso, bom demais. Vamos lá. Então, você não era um bom aluno. O pior. Uma merda. Sério? Sério, cara. Defina, o que é um aluno ruim aí pra você? Eu não ia. Eu não ia. Não ia pra faculdade, só queria saber de jogar sinuca. Tem umas explicações pra isso, assim, né? Eu fui um bom aluno de escola, tá? Eu consegui ir bem na escola sem ter comportamento nerd, cumprindo ali a meta, tá? Fiquei de recuperação em matemática na 7ª série, foi meu pior resultado de vida, então acho que, de um modo geral, tá dentro do aceitável. Tá. Na graduação, primeiro que eu entrei na graduação com 17 anos. Cara, um garoto com 17 anos... meu filho tem 13 anos. Eu imagino assim, daqui 4 anos ele é muito criança ainda, entendeu? Eu era muito criança. De família classe média baixa, morando em Jacarepaguá, resolvi fazer direito na Cândido Mendes, que tinha no centro de Ipanema. E eu dizia que o centro da cidade é feio. E eu falei que era estudar em Ipanema. Uma doideira, né? Você pega um garoto da Zona Oeste do Rio de Janeiro, de classe média baixa, e solta esse garoto com 17 anos numa graduação, numa faculdade, boate, como a gente chamava na época, que era Cândido Mendes, Ipanema. Um curso incrível, professores incríveis, muitos dos quais hoje são meus colegas de docência, dão aula comigo no IBMEC, na PUC, na FGV. Então o curso era maravilhoso, mas eu não tinha maturidade para viver aquela experiência naquele momento. Não tinha nenhuma maturidade. Então eu realmente não frequentava as aulas, eu faltava às aulas. Era a metros da praia de Ipanema, a gente esperava abrir o quiosque para tomar uma cerveja e jogar a sueca. Aliás, eu me formei em sueca 1, 2, 3, 4, 5. Né? Mas realmente, André, o curso, na época o curso de Direito ainda tinha o currículo de 4 anos, pouca gente sabe disso, mas o currículo de Direito do Brasil já foi de 4 anos, não de 5, como ele é hoje. Era por semestre, e eu tinha que, portanto, cursar em 4 anos, cursei em 5,5. Eu reprovei 14 matérias durante a graduação. 14 matérias. Boa parte delas por falta. Tá? E no final da faculdade, assim, quando eu já tinha passado os 4 anos, e aí já estava indo, né, quase 5º ano, me deu um estalo, eu percebi que eu estava maltratando meus pais com aquilo, né, que eu não evoluía. E aí o não decepcionar mudou a minha vida a partir dali, entendeu? Eu falei, cara, chega de não ser nada, chega de decepcionar. E aí no último ano de graduação eu realmente foquei para estudar bastante. Me dediquei muito. E claro que o para trás você não recupera, né? É como um sono perdido, ele não volta. Mas eu tinha me encantado. Eu era encantado pelo direito. Eu sempre quis, por exemplo, dar aula. Eu só não fazia por onde. Entendi. Entendeu? E aí por isso que eu estou dizendo, só para a gente fechar essa lógica, como é importante aprender com os erros dos outros. Né? Assim, se você puder evitar isso, evite. Mas se você também não fez uma faculdade boa, relaxa, porque as oportunidades virão se você, claro, mudar a sua conduta. Não dá para ter um resultado diferente com a mesma conduta, óbvio. Claro. Mas se você mudar a sua conduta, aí o resultado muda. Cara. O objetivo aqui não é dizer assim, não, pode ser um aluno ruim, não, tá, que vai dar certo. Não é isso. Se você puder ser um bom aluno desde o início, ótimo. Exatamente. Mas a questão é, se você reconhece hoje que não está sendo um bom estudante, um bom aluno, ainda há tempo de ter o estalo, que é isso que eu ia te perguntar, qual foi o estalo, mas você já se antecipou e respondeu, né? Foi aquela coisa que você começou a ver, pô, meus pais estão investindo em mim aqui, eu não estou dando
atenção tal. Assim, há tempo ainda de dar esse estalo, né, na vida de quem está nos assistindo aí e mudar a forma de você conduzir sua vida acadêmica aí para se preparar para um bom futuro profissional. Deixa eu fazer uma pergunta aí Pois não, nesse claro. tema. Como é que você conseguiu unir aí essa questão de ser um péssimo aluno na faculdade com conseguir um estágio e ficar 3 anos nesse estágio? Eu era ótimo como estagiário. Eu era muito bom. Produzia demais. Eu tinha equipe abaixo de mim, inclusive com advogados subordinados a mim, no escritório. Então, o que eu não fazia bem na graduação, que era sala de aula, em relação ao estágio, era o oposto. Assim, Entendi. eu era dedicado. Tanto que quando eu me formei, eu já tinha clientes na advocacia, como Rábula, né? Com pessoas que, em parceria, assinavam, como a gente costuma falar, é uma expressão que a OAB nem permite, né? A ideia de ghostwriter, mas que fazia em parceria, né? Mas que já eram clientes meus, sabe? Que eu fui já conquistando, tanto que quando eu abri o escritório, eu já tinha alguns clientes. A sua faculdade mesmo foi o escritório, né? A minha faculdade foi o escritório. Legal. Isso é E bacana. depois a sala de aula. E depois, era essa questão que eu queria falar contigo também. Que a gente já conversou isso outras vezes. Você falou que no início da sua carreira como professor, né? Você fez questão de sair dando aula de diversas matérias, de introdução ao direito, sei lá, e outras matérias aí, como uma forma de te forçar a estudar bem essas matérias. Quão importante foi isso para a formação do brilhante advogado Pablo Arruda que a gente conhece hoje? Pois é, cara. Eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo que termina o curso de Direito costuma dizer que, se pudesse, faria o curso de novo. Uhum. De um outro jeito para aproveitar melhor. A gente chama isso de maturidade. Né? Então você passa a faculdade imaturo, seu objetivo é o próximo degrau só, então passou de período, tá bom e tal. E no final da história você olha para trás e diz, caramba, quanta coisa que eu não aprendi, porque agora eu não sei advogar. Me dão uma carteira da OAB e eu tenho que aprender a advogar. Você faz a prova da OAB com modelo de cursinho. Ou seja, você não sabe advogar. Se você tem que fazer se preparar para a prova com o modelo do cursinho, você não é advogado. Está resolvido isso. Então, eu realmente sempre quis dar aula. Desde quando eu entrei na graduação, eu tinha o desejo de ser professor. Assim que eu me formei, eu fiz uma pós-graduação na PUC Rio. Primeira turma de Direito do Consumidor da PUC Rio. Legal. Foi ato contínuo. A minha matrícula é 2001. Ou seja, o ano que eu me formei. Vê como o clique foi importante, né? Eu saio de uma situação de péssimo aluno para me formar e já buscar fazer uma pós-graduação, né? Uma especialização. E durante esse curso, uma das alunas era professora de graduação, Rosângela Aiden. Uma queridíssima. Hoje ela é dona de uma escola de música. Não advoga e tal, uma queridíssima. Fez um trabalho muito bonito com presas no sistema prisional brasileiro, carioca, bem legal. E ela teve uma gravidez complicada e ela não podia dar as aulas dela na antiga universidade da cidade. E ela perguntou se eu queria cobri-la. Eu tinha menos de um ano de formado. Isso foi em outubro de 2002. Ela dava aula de merda foguete. Ela dava aula de civil, dava aula de administrativo, dava aula de reais, dava aula de marcas e patentes. De tudo. Tudo. E eu falei, beleza. E aí no meio do semestre, no meio do ano letivo, em outubro de 2002, eu tinha um ano e pouco de formado, um ano e meio por aí, eu assumi as turmas dela, com o fichário dela, tá? Eu ia em nome dela, a instituição permitiu. Era a época, você se lembra disso, da popularização do ensino? Sim, eu já falei isso aqui em outro podcast. De repente abriu o McDonald's para tudo quanto é lado, né? Estácio, foi a partir dali que começou esse bonde de cursos jurídicos no Brasil. E hoje nós temos mais cursos jurídicos no Brasil do que o resto do mundo inteiro. Junto. É incrível, né? Somos quase 1.300.000 advogados ativos. André... O André, professor, é fruto disso também. Eu já contei essa história. Eu comecei a dar aula porque assim que terminei a faculdade, uma ex-professora minha se tornou coordenadora de um curso de Direito em uma dessas faculdades de Direito que começaram a abrir.
precisava de professor, não tinha mão de obra. E aí ela saiu recrutando ex-alunos que estavam pelo menos ali fazendo o mestrado, eu estava e comecei. Não, se soubesse andar em duas pernas, falar e respirar ao mesmo tempo, você podia dar professor, aula. exatamente. Eu não tinha nem a conclusão da especialização da PUC. Que já começou né? E o mestrado eu fui fazer depois de velho. Fui fazer mestrado tem 5 anos. E aí, eu assumi as turmas dela, tá? Fluiu, sem saber nada. Um estelionatário jurídico ali, sem dúvida. Usando os alunos como cobaias. Minhas cobaias. Um beijo para vocês, obrigado por isso. Tá? Mas funcionou, eu me senti bem onde eu estava, com o que eu estava fazendo. Eu estava estudando, claro, né? Buscando estudar. No semestre seguinte, o ano 2003, André, a Rosângela ainda não pôde assumir, mas ela pegou turmas normalmente. E aí eu assumi o semestre todo em nome dela. Entendi. Aí já foi o ano inteiro, o semestre inteiro. Quando chegou no meio do ano 2003, a faculdade me chamou para fazer um processo seletivo, e aí eu fui contratado, carteira assinada. Eu acreditei naquele negócio. A alegria da minha mãe, cara, de ver que eu era um professor de faculdade com carteira assinada com 24 anos ali. Foi um negócio, assim, uma reviravolta muito grande. E aí, a questão de escolher as disciplinas para aprender. Se a gente se forma com esse sentimento de que, poxa, queria fazer o curso de novo, eu falei, cara, eu vou fazer o curso de jeito de novo, só que sentado na outra cadeira. Então, eu fui tentando, na medida do possível, assumir cadeiras da base. E em sequência. Então, eu assumi durante muito tempo Introdução ao Direito, Teoria Geral do Direito Civil, Civil 1, Civil 2, Obrigações, Contratos. Depois de Consumidor, que aí eu já tinha especialização nessa oportunidade. E o empresarial, que, claro, ele... aliás, a primeira demanda que a faculdade teve para me contratar formalmente foi título de crédito. Né? Então, a matéria que me pegou dali e que, na verdade, eu não escolhi trabalhar com o empresarial. O empresarial que escolheu trabalhar comigo. Por estar lecionando a matéria, as coisas foram acabando por acontecer e dali para frente foi o empresarial. Podia ter sido penal se a necessidade naquele momento fosse penal, entendeu? É muito engraçado isso também. Eu sou um apaixonado pela matéria, mas eu não escolhi a matéria, ela me escolheu. E eu aceitei isso. Por isso eu fiz isso. Eu fiz o curso de direito de novo, sentado na cadeira docente, e para mim foi muito importante. Muito importante. Estudando para preparar as aulas. Cara, incrível como a base é imprescindível para a gente e como o pensamento estreito de Antôlios nas disciplinas escolhidas atrapalha para que você compreenda o todo, e é muito bom você ter a base, é muito bom. Eu digo a vocês, se puderem, façam um curso de introdução ao direito em algum lugar, deixa até a dica aí, tá? Façam um curso de teoria geral do direito civil em algum lugar, porque realmente essa base é motora. É fundamental, muito. É legal. Bacana, é uma história muito, muito bonita. E aí, Pablo, você então monta ali o escritório meses depois de se formar, engrena paralelamente uma carreira acadêmica, né, como professor, você contou. Ali em 2005, o seu escritório acaba crescendo e você... arruma um sócio, né, que é o seu escritório que existe até hoje, o SMGA, tal, e assim vai. Vamos dar um salto agora, né, para chegar na sua entrada no mundo digital, né? Como é que aconteceu há pouco tempo, né? Como é que foi essa transição? Bom, primeiro que, como a gente já falou e tem falado com rotina, vocês dois, Ronan e André, fazem parte intimamente disso, né? A minha vida docente sempre foi muito espalhada, plural. Ao mesmo tempo que eu dava aula na graduação, eu dava aula no preparatório para a OAB, eu dava aula na escola da magistratura e dava aula em pós-graduação. Cara, a cabeça dá um nó. Não, porque você não pode ser a mesma pessoa. Você não pode dar aula de graduação tal qual você dá na pós, tal qual você dá na Emerge, tal qual você dá no preparatório da OAB. Você tem que se transformar em várias pessoas. São aulas totalmente diferentes. Totalmente diferente, pegada, maneira, tudo diferente. E isso fervia na minha cabeça de um jeito muito forte. A primeira coisa que eu abandonei foi a graduação. A graduação ela era muito cara para mim.
porque tem uma rotina obrigatória e me dificultava viagens para aulas de cursinhos preparatórios, que tinham uma amplitude maior para mim de oportunidades e de remuneração, tá? É isso que eu falo. Pagava bem melhor. Pagava também. melhor. A graduação paga mal. Sim. Resolvido, a graduação paga mal. E aí eu abandonei a graduação. Depois eu enchi o saco de preparatório de OAB. O troço é muito limitante, extremamente limitante, né? Repetitivo, copiar e colar e tal. Sim. Burro, literalmente burro. Né? Não que não seja bom, e muita gente vive disso, é incrível, mas pra mim aquilo não funcionou mais, tá? Não rodou. E aí eu fui me concentrar na pós-graduação. Foi quando eu peguei e abandonei, larguei, aliás, uma maluquice, uma sandice. Eu tinha filho pequeno e tal, e eu abandonei minha principal fonte de receita acadêmica, que era preparatório de OAB, para olhar para pós-graduação, sabendo que ali eu ia ter mais clientes. Mas nessa época já estava explodindo a questão das aulas online. Então os cursinhos preparatórios, ênfase do Eric Navarro, nosso amigo querido. Gravou o primeiro episódio do nosso podcast. Queridíssimo, né? O curso ênfase do Eric, do Joãozinho, o Fórum, o Pretório, todos os cursos já tinham o online, que podiam ser híbridos ou gravados. Então, assim... E aí, durante um tempão, esse negócio de gravar em estúdio, fechado e tal, aquilo ali também deu no saco de novo. É incrível quando a gente vai mandando no saco, a gente vai mudando. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Né? E aí, o digital era uma coisa que eu não estava entendendo. Eu olhava o meu feed, né, do Instagram, e eu via pessoas vendendo curso e tal, mas eu não estava entendendo o que aquilo significava. Né? E aí você... um dia num dos nossos papos, disse, cara, você tem que vender esse teu curso no digital. Esse teu curso de planejamento acessório, por exemplo, que é um curso que eu vendo há anos, que eu monto, ofereço há anos. Você fazia evento presencial. Presencial, rodando no Brasil. E aí eu falei. Aí, cara, você tem que vender isso no digital. Vambora? Vambora. A gente formatou esse curso pro digital, né? Ou seja, o conteúdo já existia. Sim. E tal. E esquece, eu não quero saber de mais nada na minha vida. Eu quero dar aula de cueca. Eu tenho que dar aula me preocupando, sabendo que eu não posso levantar sem querer, porque senão eu vou aparecer de cueca. Mas aí eu vou aproveitar, eu vou até olhar na câmera ali, né? Eu acho que é bom você também dar esse depoimento, sim, tá? Porque muita gente começa a ver pessoas se dando bem, ganhando um bom dinheiro, com venda de infoprodutos, né? E no nosso caso, cursos jurídicos online, e acha assim, eu vou entrar nisso aí também que eu vou ganhar muito dinheiro. E acha que a coisa é muito simples, é muito fácil, basta seguir lá aquela formulazinha de lançamento, né? Fazer ali em 3 meses, fazer aqui, vou fazer desse jeito, ficar produzindo conteúdo aqui, fazer um evento gratuito, né? Montar o curso, fazer um tráfegozinho aqui, um tráfego pago, e vou ganhar muito dinheiro. E não é assim. Nós que fazemos, né, a coprodução dos lançamentos do Pablo desde o início, nós podemos dizer, o Pablo, ele entendeu, né, como é que funciona isso aí e abraçou o projeto de entrar no digital de verdade. E pela nossa experiência, né, Ronan? Você pode até complementar melhor. Pela nossa experiência, assim, mais de 90% das pessoas ficam no caminho, né? Sim. Ficam no caminho porque querem resultados muito grandes logo no início, acabam não tendo uma constância, não entendem que é um novo business, né? É um novo projeto profissional que você tem que dedicar muito esforço, principalmente no início. Não dá para você fazer aquilo como uma coisa assim esporádica, eventual, que não vai funcionar. E por isso que há muita frustração entre aqueles que, né, veem os outros ali, se dando bem, vou me dar também. Quando vê, putz, não vingou tal. Quer que você, Ronaldo, pergunto para você agora, o que é que você viu assim de mais importante nessa transição do Pablo para o digital, que você acha que é assim um dos fatores cruciais para o sucesso dele com os infoprodutos? Cara, se fosse para escolher um fator só, eu acho que o Pablo, ele tem na mão
o maior ativo que um professor tem, que são os alunos, né? Então, os alunos do Pablo são realmente encantados pelo conteúdo. E ele fornece um conteúdo que ele é muito bom em termos técnicos, ele é muito aplicável, então ele remunera o aluno muito rápido e ele é entregue de uma forma muito didática, que o aluno consegue entender, seja qual for o nível de consciência que ele tem daquilo. Mas só para o pessoal entender, então, o que você está dizendo é que antes de migrar para online, ele já tinha uma grande quantidade de alunos em grupos do WhatsApp. Que cada turma que você fazia, nas pós-graduações, você criava um grupo, né? Eu tenho mais de 100 grupos ativos. Ele tinha isso e o LTV dele é muito alto, né? Geralmente o aluno do Pablo não compra um produto só dele, né? A gente tem compra o aluno que primeiro fez- e gosta tanto que vai comprar os outros e vai comprar os A outros. gente tem aluno que fez as 3 turmas de planejamento sucessório dele que ele lançou com a gente, né? Antes disso, ele vendia esse curso fora, né? Fora, Então, presencial. só com a gente já tem aluno que fez as 3. Então, isso aí eu acho que é fundamental. E outra coisa, é o que você falou, né? Ele entendeu e abraçou. O que acontece, né? Por que tem tanta frustração com isso? Como por muito tempo esse discurso do 6 em 7 foi muito espalhado, muita gente acha que vai entrar na internet e realmente vai começar a ganhar 100 mil reais por mês. Só que a gente já está num período meio de democratização do marketing digital, democratização do ensino online, e daqui a pouco o professor que dá aula de matemática, física e química no ensino médio, ganhando 2, 3, 4 mil reais, quando bem remunerado, vai poder passar a dar essas aulas, montar o curso dele na internet e ganhar 5, 10, 15 mil, 20 mil. Se for muito bom, aí sim, se tiver muita constância, você vai poder atingir 100, 200, 300 mil, sim. Mas acho que a gente tem que passar por uma fase agora de normalizar ganhar pouco pela internet, porque ainda assim o pouco da internet é muito perto do mercado de educação tradicional. Então eu acho que é isso, é realmente uma relação entre expectativa e a realidade. Você se frustra só por causa da expectativa, né? Tem uma coisa que, assim, imagina que o Neymar agora faça assim, vou montar um curso para ser jogador de futebol. Eu sou o Neymar, tu fala como é que eu ando. Olha meus carros, olha as mulheres que eu tenho, olha a vida que eu tenho, olha a vida que eu levo, olha... Então, esse cara é perfeito para vender um produto digital de como ser jogador de futebol. E aí, cara? Aí você vai e compra o curso do cara. Você vai ser o cara? É a mesma merda, cara. Entendeu? Você pega um professor, um cara que vai... Exemplo, foi super bem na vida profissional dele. Ele vai dar o curso. Alguém vai comprar o curso e vai se tornar aquilo imediatamente? Não. Então, o digital tá dando frustração por causa disso. As pessoas querem a facilidade, elas querem o caminho encurtado. Elas acham que vão fazer um cursinho de marketing digital ou um copiar e colar, e aí elas vão oferecer aquilo. E estão fazendo ridículo, assim. Então, uma coisa meio... Tá caricato, sabe? Modelos copiados, né? Posso pegar aqui pelo planejamento sucessório, que é onde é o meu infoproduto que até aqui realmente mais vendeu. E eu vejo outras pessoas que fazem outros cursos e que são treinadas para vender esse mesmo infoproduto. Tá? Então, imagina um aluno meu, eu já vou te preparar para você vender isso também. Pode acontecer. Sim. Então, ótimo, maravilhoso. Aí o cara vai, cria um roteiro, o sujeito lê como um robô, a vergonha alheia. Não tem jeito. E a pessoa não tem personalidade. Você pega o Instagram do cara, é um Instagram montado. Não tem como. A falta de personalidade, o público compra personalidade, cara. Veja como o público compra, por exemplo, a Anitta. Olha a personalidade da moça. É fortíssima. Ela não fica fazendo firula, bonitinha, princesinha, nem nada. É a personalidade dela que está sendo vendida ali e aí as pessoas compram isso. Então, você quer ir para o digital, teu desejo é para o digital, antes de qualquer coisa, tenha conteúdo de verdade. As pessoas estão achando que leram 3 coisas de um assunto e acham que podem vender o assunto. Então, senão você vai ser o Pablo quando comecei a dar aula atrás. Tenha conteúdo de verdade para oferecer e tenha personalidade. Imprima a tua personalidade no teu produto. A autenticidade, né? A gente falou isso que acho que em uns 2 ou 3 episódios anteriores, né? Principalmente no episódio do Summer. O Summer falou muito bem sobre isso, né? Assim, na internet, o público gosta de quem é autêntico, né? E você não... Quando você cria uma personagem, ele falou isso, né? Você não consegue sustentar por muito tempo. E se não for real. Isso. Se não for, e o público percebe. Pode. Né? Quem que foi o primeiro que trouxe drink pro podcast?
Tá de jaqueta de couro. Pois é. Mas isso aí é o Pablo, né, Eles cara? chamam Isso aí atenção é o Pablo. por isso em qualquer lugar. O Pablo Quando vocês falaram aqui, eu falei, cara, vamos fazer um negócio bebendo. Deixa eu contar uma história. Aham. Tava com o Paulo Lepre, vai gravar com a gente, inclusive, também. Tava com o Paulo Lepre um dia, a gente ia fazer uma reunião com o Pablo. E aí, acho que 30 minutos antes, Dani me manda mensagem e fala assim, ó, o Pablo vai atrasar porque tá voltando de moto. Pronto, tá bom. 5 minutos, o Pablo me manda mensagem assim, ó, faltam 5 minutos. Ô, vou fazer da moto mesmo. E entrou no podcast, e entrou na reunião da moto, prestando atenção no trânsito e na reunião. Não foi aquela reunião aqui, ó. Não, vai falando aí, tá? Beleza. Não, prestando atenção, opinando, leu a ementa do curso com a gente, fez tudo, resolveu. E o Paulo falou um dia, falou, por quê? Esse cara aí, foi a primeira reunião que eu tive nesse estilo, e eu fiquei surpreso que ele tava presente mesmo, de alma ali na reunião. Então, é uma personalidade muito forte. Ele tava voltando de atendimento no cliente, capacete, né? Eu cheguei a pensar em mudar o horário, eu falei, ou parar num posto de gasolina pra fazer. Eu falei, cara, vou fazer da moto. Não é a primeira vez, não. Eu já fiz reunião assim com cliente, cara. Com cliente. Ó, a época que a Dadalto, do Espírito Santo, tava em recuperação judicial, eles são meus clientes lá. E tinha acabado de decretar falência, alguma coisa assim. Precisava falar, e eu tava no trânsito. E eu, vambora, cara, tô no trânsito, eles riam, claro, né? Aí tem que xingar um cara que me fecha aqui, que me fecha acolá. Não é Brasília, né? Rio de Janeiro, é um trânsito que é carnívoro, né? Mas funciona, cara, funciona. O Pablo abre caixinha de pergunta e responde a caixinha de pergunta no bar tal, e sempre com muito conteúdo. Mas quem conhece o Pablo sabe que isso é você. E isso imprime autenticidade, cara. Isso imprime uma autenticidade, assim, absurda. Isso é um ativo que é difícil até de ensinar, né? Porque isso aí é algo meio nato mesmo. É muito caro não ser a gente. É muito caro não ser a gente. Você ter que dormir uma outra pessoa, acordar outra pessoa, ou em algum momento da sua vida você tira aquela roupa assim, e aí você pode ser você por alguns segundos, mas na frente de ninguém, de jeito nenhum. Isso é muito caro. Então, se você conseguir fazer o que você tem que fazer, trabalhar, lecionar, ganhar dinheiro, infoproduto e tal, sendo você, é muito mais barato. Porque você não veste roupa nenhuma em nenhum momento. Você fala, tem uma frase sua que eu acho que até eu já comentei aqui em outro podcast. Você fala que o cliente compra o seu estilo de vida também, né, Pablo? Compra. Na advocacia, compra muito. O cliente percebe. Se o cliente está com uma causa, deixa eu pensar aqui exatamente o que é que você quer dizer, você me disse se eu estou certo ou errado. Se o cliente está com uma causa que é uma causa problemática, que ele precisa de um advogado que seja um cara aguerrido, agressivo até tal, ele vai procurar um advogado que meio que mostra esse lifestyle para ele, né? Ele compra personalidade porque ele tem personalidade, especialmente falando no cliente empresário, né? Aí fica mais ainda. Eu digo isso também, né? O cliente empresário compra advogado forte. O cliente forte compra advogado forte. Entendeu? O advogado que diz sim para tudo, que ele vai rastejando atrás do cliente, esse cara não vai ser comprado. Não tem como você jogar um ticket médio alto para esse cara. E o primeiro não que você tem que dar é para o cliente. Você precisa de alguém combativo? Então, meu primeiro combate é comprar para o cliente. Botar ele no lugar dele, aqui você tá errado, cara, você não tá certo aqui. Entendeu? E assim, eu tenho que brigar com você porque é melhor para você, né? Eu tenho que te dizer isso, que não é dizer o que você quer ouvir, é o que você precisa ouvir. E eu uso muito disso. E eu vou te falar, né? Eu acho que nesses 21 anos de advocacia, eu perdi poucos clientes por ser assim. E ganhei muito mais sendo assim, entendeu? Muito mais. Entendi. Eu acho que o cliente pensa, né? Pô, se esse cara tá botando pau na mesa aqui comigo, quando ele estiver defendendo meu interesse, ele vai ser o dobro disso, né? É isso. Cara, esses dias um cliente num grupo que tem os clientes envolvidos, né, no WhatsApp, ele, não, eu tô cansado disso e tal, é uma empresa familiar, tem um desgaste interno, então é um negócio grande, não posso aqui mencionar porque é conhecido. E aí, não, na minha opinião, agora tem que ter alternância na presidência da empresa e tal. Eu falei, ô fulano, presta atenção. Eu tenho 21 anos de advocacia, 20 de docência. Eu não me sinto confortável para eu presidir essa empresa. Você se sente? Pô, tá de sacanagem? E ponto. Você é incompetente para ser presidente dessa empresa. Não tem jeito. E acabou, eu não vou brigar por isso. Você vai afundar a empresa. Entendeu? Agora, não é assim... Não é muito fácil você assumir a responsabilidade de falar assim com o cliente. Tá? Não é muito fácil. E em algum momento pode ser que você perca. Então, limite ali.
Inclusive, pegando esse assunto, né? Eu já te falei isso outras vezes. Eu aprendi muito a lidar com a minha personalidade por conselho seu e te vendo também lidar com a sua. Então, igual você falou que no início você era muito, né? Você era a mais, você passava do ponto. Como é que você conseguiu achar o meio termo ali, cara? E assim, realmente, né? O André me conhece desde o início. Eu pareço muito com o Pablo em termos de personalidade também. Sim. Só que ele virava pra mim e falava, ó, eu me vejo em você 20 anos atrás. Então, como é que foi isso? Sem dúvida. Cara, primeiro que é maturidade, né? A gente tá quase chegando na maturidade, André e eu, tá? O homem amadurece ali pelos 55 anos, mais ou menos. As mulheres amadurecem com 15, o homem com 55. Então, mais uma década aí, André, a gente já pode dizer que a gente tá ficando maduro, tá? Agora, não tem jeito. Se você tem uma personalidade que é, de certa forma, forte, né? Se você se impõe e você tem imaturidade, isso é explosivo. Uhum. Porque aí você não consegue controlar aquela ferramenta. Eu acho que é quase como um superpoder que você tem. Você tem um poder de ser forte, de ter a personalidade forte. Se você não tem controle para aquilo, ferrou. E aí, maturidade é a total ausência de controle. Ser imaturo é a pior coisa do mundo. Só que faz parte. Porque você não amadurece querendo. Ah, não, eu vou acordar maduro hoje. Então, eu acho, Ronan, que muito disso não foi um caminho, foi só o tempo. Uhum. O tempo é um amigo incrível, né? Não adianta, a gente não vai ficar com ruga, com barba branca e não ter um ativo em troca. Então, junto com o envelhecimento vem a maturidade. É só saber escolher e aceitar isso, entendeu? As duas coisas. Aceitar bem o envelhecimento e aceitar bem a vinda da maturidade. Você foi obrigado a se tornar mais maduro de maneira muito intensa. Porque muito rapidamente você se viu num meio ambiente que demandava isso. Como você estava muito jovem, você estava errando na mão. Uhum. Né? Você é um mineirão do interior. Da roça. Da roça. É isso. Mata a galinha para comer e tal, mata o porco para comer. E isso é um baita ativo, né? Você é um cara super simples, isso é muito maneiro. Mas, ao mesmo tempo, você tinha que se impor para tentar romper a barreira dessa pouca idade. O que eu fazia quando eu comecei a dar aula de graduação? Vamos lá. Eu reprovava 60% da turma. 50%, 60%. Por quê? Não vão me respeitar. Eu não tinha nem barba. Com 23 anos. Eu não tinha conteúdo para oferecer. Estava nascendo um conteúdo. Como é que eu posso ser respeitado? Olha a imaturidade. Pelo medo. Eu reprovava. Tanto que eu parei de dar aula de introdução ao direito porque tinha evasão. O pessoal era reprovado no primeiro período, saiu da faculdade e ia para outra. Aí a coordenação me chamou e falou assim, você não pode mais dar aula no primeiro período, não. Você está reprovando todo mundo. E eu não queria parar de reprovar. Eu queria aquele estigma, entendeu? É um erro, isso é um erro, é uma imaturidade. Mas era a ferramenta que eu achava necessária naquele momento. Eu não uso óculos, mas durante muito tempo eu usei óculos. Para tentar dar um ar de mais sério. Com 0,25 de um lado e 0,5 do outro. Tem um montão de foto mirando aula de óculos, pô. Eu já vi. É isso aí. Por que você operou? Não, eu só fiquei mais velho. Depois que nasceu a barba branca, eu não precisava mais usar óculos. É isso, caiu o tempo. Só que o teu relógio, ele teve que correr mais rápido. Entendeu? Ele teve, você foi Deu obrigado. uma acelerada aí num curto espaço de tempo, né? E aí, às vezes, é difícil lidar com isso. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Mas você tá curtindo, gostando dessa maturidade? Falta muito ainda, mas mas tô curtindo o processo. Mas tem vindo, né? Mas isso é o melhor. Curtir o processo é o melhor. Não, tá demais, tá muito bom. Muito o que importa é a jornada. Você sabe que eu sei que eu sou convidado hoje, mas eu vou aproveitar para inverter. Você está em comentários meus cotidianamente para os outros. Conto a exemplo, explicando como é possível. Eu vejo as pessoas ali patinando pra caramba. Eu falo, cara, olha só, o cara saiu lá do interior de Minas, Jubá. Eu sou mineiro também, né? Pra quem não sabe. Eu sou de São Lourenço. O cara saiu lá do interior de Minas, Jubá. Porra, com a formação que ele conseguiu fazer ali, com uma família simples, né? Humilde e tal. E, caraca, hoje ele é sócio do André Santa Cruz, numa empresa de marketing digital, tem os seus próprios produtos, dá aula para advogados e ainda não concluiu a missão para se tornar advogado. Isso é muito maneiro. E não é estelionatário nisso, porque você faz muito bem, de verdade.
né? Não é coaching que tenta ensinar aquilo. Entrega um conteúdo muito utilitário. Muito mesmo, cara. Muito mesmo. É isso. Parabéns. Fico muito honrado. Eu sempre te cito também quando eu tô dando aula. Principalmente a frase do cliente forte. Eu usava o quer, né? Cliente forte quer, e a gente mudou agora a frase. Qual que é a frase nova agora? Não lembro. Ele só aceita. Ele só aceita. O cliente forte só aceita advogado forte. Né? A não ser que seja o escravo dele, né? Que é aquele advogado que está na folha de pagamento dele. Severino? O Severino. O advogado Severino. Explica o que é o Severino aí. O advogado Severino é aquele faz tudo, né? O faz tudão mesmo. É o generalista, né? O cara que sabe nada de tudo. Né? Então é uma porcaria. Esse cara, ele tá fadado ao insucesso. Ele pode ter 10, 20 clientes de partido. Como é que você consegue fazer de tudo, né? É simples, é só fazer mal feito. É só fazer mal feito. Isso aí. E quando o cliente dele precisa de alguém com especialidade, não é lá dentro de casa que ele vai buscar. Aliás, você, André, agora que entrou para o mundo da advocacia, vai perceber muito isso. Você vai ser muito mais contratado por advogados do que pelo cliente direto. Pode, assim, anote o que eu estou te dizendo. É pouco provável que você tenha mais de 20% de clientes diretos. Porque advogado indica advogado. É o jurídico interno de empresa. Isso já está acontecendo. Assim, a esmagadora maioria dos primeiros contatos que eu tive no exercício da minha advocacia foram a partir de colegas. É isso. E essa é a prova de que alguns deles, claro, podem não ser da área, e tudo bem, beleza, mas muitos outros é que o cliente não se sentiu confortável de tê-lo fazendo aquilo naquele momento. Ou às vezes ele próprio não sentiu. Sim, claro. Ele próprio sentiu a necessidade ali de uma verticalização. Isso, exatamente. Eu acho isso bacana. Muito incrível, muito incrível. Pra gente, então. Exatamente. Isso é muito bom. Você é um grande crítico, né, do advogado generalista. E eu quero entender quando você começou a se identificar como especialista. Começou em penal? Eu falei esses dias isso numa aula, eu acho. O OneDrive, ele traz a memória do dia, né? Das fotos de anos anteriores daquele mesmo dia. E aí tinha uma foto do painel que ficava no prédio onde eu tive meu primeiro escritório. Tá? Era Gonçalves e Arruda. O meu nome tem um E no meio que minha mãe inventou. É Pablo Gonçalves e Arruda. E aí a vantagem é que eu, mesmo montando o escritório sozinho, já tinha sócio, porque era Gonçalves e Arruda, né? Então já tinham 2 nomes ali. E a plaquinha era sala tal, empresarial e consumidor. Eu olhei para essa situação, eu fiquei com orgulho. Eu falei, cara, putz, sem nem saber, você acertou. Eu converso muito com o meu eu do passado, sabe? Muito. E tento conversar com o meu eu do futuro para que ele não fique puto comigo, o meu eu do passado. E eu falei, cara, esse eu do passado, ele deu uma bola dentro. Ele já não se vendeu com advogado, civil, trabalhista, consumidor, não sei o quê. Mas eu fazia de tudo, tá? Eu fazia trabalhista pra caceta. Eu tive muito cliente de partido trabalhista. Fiz penal, fiz administrativo, de tudo. Mas eu nunca me vendi como generalista. O que acontece, Ronan? E aí o pessoal presta atenção nisso. Se você é advogado, você vai ser procurado por clientes de qualquer área. Mesmo que você diga que é especialista numa determinada área. Ele vai, tem uma causa aqui e tal, não sei o quê. Se for conveniente, você vai assumir aquela causa. Mas você continua se vendendo como especialista, por exemplo, em empresarial, como o meu caso. Mas o oposto não é verdadeiro. Se você coloca na tua placa do escritório, na porta, empresarial, civil, consumidor e tal, não sei o quê, o cara que precisa de um especialista nunca vai te contratar. Então isso é muito óbvio. Então quando eu me percebi especialista, eu não tenho como te dizer com exatidão esse troço. Mas foi muito rápido, porque já era a disciplina que eu lecionava com mais rotina na faculdade. Né? A minha vida na graduação como docente foi muito curta. Eu dei aula na graduação de 2002 até 2006, quando eu pedi demissão do IBMEC. Eu pedi demissão da universidade em 2005. Em 2006, eu pedi demissão do... Foi isso? 2008 da universidade e 2009 do IBMEC. Então foram só 7 anos ali que eu fiquei. E quando eu saí da graduação, eu já dava aula só de empresarial. Então a especialização acho que veio mais pela docência. Ela foi guinando ali, entendeu?
Que aí não fazia muito sentido para mim dizer que eu fazia outras coisas na advocacia. Quero que vocês falem daquilo ali que tá na tela. Primeiro nome ali. EFI. Como é que vocês montaram esse projeto, que também tem total relação com a advocacia e com docência? Cara, quando eu comecei a lançar meu curso online de Direito Empresarial, que era um sonho que eu tinha, né? Eu recebia muitas mensagens do pessoal falando, professor, eu preciso de alguma coisa mais prática, mais voltado para a prática e tal, né? Meu curso era um curso teórico e eu jamais venderia antes da EFI algo voltado para a prática, porque vocês sabem, vocês me conhecem, eu era servidor público, né? E eu não ia fazer isso. Não combina comigo, o Ronan sabe disso melhor do que ninguém. Perfeitamente. Jamais faria isso, né? Só que eu via que existia uma demanda muito grande. Pô, e quando o cara tem a mente empreendedora, como eu acho que tenho, e tenho mesmo. Muito. Eu falei, pô, eu não posso ignorar essa demanda, sacou? O maior erro de um empreendedor é ignorar uma demanda clara que tá ali aparecendo para você. E tinha essa demanda muito forte. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu falei, pô, eu vou montar um produto, né, pensado para a advocacia empresarial, pensando assim, me imaginando, falando assim, se fosse eu, o que é que eu ia querer, né? Então, eu vou pensar esse produto. Agora, eu não posso fazer isso sozinho. Não vai ficar legal. Não vai ficar bom André vendendo uma escola de advocacia empresarial, né? Eu falei, eu preciso de alguém que seja, para mim, uma referência tanto na advocacia empresarial quanto na docência. Um cara que, pelo menos eu acho, né? Posso até estar me gabando aqui, mas eu acho que a gente se parece muito na docência, né? E o Pablo sempre foi um exemplo, assim, para mim, uma referência de advogado empresarialista, né? Um cara que eu sempre admirei demais como advogado. Falei, pô, eu tenho um cara que é um puta advogado empresarialista, um advogado aí há 20 anos, especialista, respeitado, né? Professor e tal. E é um cara que dá aula muito bem, né? Eu gosto da aula do Pablo. O Pablo tem uma didática, assim, uma coisa. Eu falei, vou falar com ele, né? Aí procurei o Pablo e falei, Pablo, tô com esse projeto aqui. O projeto é esse. Já levei a coisa pronta já, né? Assim, ó, a ideia é essa e tal. E o Pablo... Desenhadíssimo, veio pronto. Pablo comprou na hora. Eu só apertei o botão. Depois a gente foi fazendo um ajuste ou outro. E, cara, foi um super sucesso. Ontem... A gente estava almoçando com alguns colegas, vocês estavam também, né? Alguns colegas que são da área. E era engraçado que teve uma hora que a gente ficou conversando sobre coisas de advocacia, né, empresarial, de casos, né? Um estava falando de um caso, um estava falando do outro, e todo o assunto que surgia, eu falava, que eu sei as aulas da EFI de cabeça, né? EFI é meu xodó. Todo o assunto surgia, lembra que eu falava assim, tem uma aula da EFI sobre isso. Teve uma aula com fulano sobre isso. Tem uma aula da EFI sobre isso. Tem uma aula da EFI sobre isso. E, cara, isso só aumenta, né? Porque é uma aula por semana. Toda semana tem uma aula, né? Então, assim, o aluno da EFI, cara, o problema que ele tiver hoje, ele tem um problema hoje e tal, pode ter certeza, se ele procurar nas aulas da EFI, provavelmente vai ter uma aula lá. É só ele rever a aula e ver como é que ele vai fazer, que a gente sempre pede que os professores deem uma pegada prática. E se não tem, e ele é aluno, é só ele pedir. Porque isso já aconteceu várias vezes. Eu corro atrás na mesma hora. No mês seguinte vai ter um professor dando aula daquele assunto. De alguém que dê aula daquele assunto. O negócio... Quando você veio falar comigo sobre a ideia da EFI, eu olhei e falei assim, cara, eu tenho um desejo, eu já estava com esse desejo para mim, que era alguma maneira de democratizar o direito empresarial. Né? Verdade. O direito empresarial é tudo menos popular. Pense numa área que é mais sofisticada. Né? O perfil do advogado empresarialista, aliás, eu nem me considero dentro do perfil do advogado empresarialista, né? Meu cabelo não tem gel, eu não ando de patinete para um lado para o outro na Faria Lima. Então, assim, Mas você faz drinks de gin, pô. Faço drink de gin. Esse aí é o que te... É o ponto de equilíbrio da história. E aí eu falei, cara, isso é incrível, porque a gente consegue entregar isso
há um investimento, um custo de investimento hiperacessível, né? E aí você tem a democratização do direito empresarial. Verdade. Você entregar direito empresarial para todas as regiões do país, online, com os melhores professores que o cara jamais teria condições de contratar a um custo aceitável para ele, né? Ele tem que fazer uma pós-graduação na FGV, no IBMEC, para ter aqueles professores. E vai custar 30 pau pro cara, pô. Com certeza. Ali ele paga 129, 130 reais por mês. O conteúdo só se acumula. Como eu gosto muito de dizer, a EFI é muito mais bonita no retrovisor do que para frente, Verdade. porque é o que se acumula. É um livro vivo, tá? Permanente. Você paga 30 pau na pós-graduação. Legal, beleza. Acabou a pós, acabou o milho, acabou a pipoca. E ali não. Ali o cara tem sempre conteúdo novo, o tempo todo e tal. E isso democratiza. E o principal que eu disse para o André na época, Ronan, isso é muito marcante, é perceber o quanto, ao democratizar o direito empresarial, você melhora as relações negociais. Você melhora o ambiente de negócios. Porque o pequeno empresário não tem condições de comprar um Faria Lima, pô. E isso é algo que acho que nós três aqui temos em comum. A gente gosta demais de ver a empresa nascendo e crescendo. Eu cara. adoro. O que eu adoro é porque gerando emprego. É porque tudo gira tudo, cara. Maravilhoso. Tudo gira tudo, entendeu? Então, pô, dá dó. O cara tem um negócio pequeno, tem um sócio e ele não consegue fazer a relação jurídica dele adequada. Porque o advogado que poderia fazer aquilo vai cobrar 10 pau dele para fazer um contrato social. E ele pode contratar um cara da cidade dele, que foi aluno do EFI, fez aula de contrato social, minha aula, por exemplo, de contrato social. Ele vai entregar um bom contrato social para o cara e vai cobrar 2, 3, 4 mil. Exatamente. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Entendeu? Você tem... são os andares. Andares da oferta da procura. Entendeu? Então... Isso é muito legal. Há algum tempo, um aluno da EFI me mandou mensagem. Falou, professor, tive um caso... Tinha que fazer um MOU, né, um memorando de entendimentos, e ele falou, putz, fui na aula lá da EFI, tem uma aula da EFI sobre MOU e, putz, me salvou. Né? E é isso. É isso, cara. Queria até falar uma coisa, e aí eu vou citar um dado, você que é o cara dos dados de empresas, se eu tiver errado você me corrige, mas acho que aproximadamente 30% do PIB brasileiro vem de micro e pequenas empresas, né? É bem possível. Eu não sei esse dado de cabeça, mas é bem possível que sim. Talvez até mais. Porque muita gente, quando imagina a advocacia empresarial, imagina essa advocacia que o Pablo citou, né? É a advocacia da Faria Lima, é a advocacia atuando dentro das SAs, é a advocacia fazendo grandes M&As. É um M&A. Só que, na verdade, cara, o pequeno empresário, ele precisa o tempo todo de advogado. É o seguinte, é o sócio lá que morreu e eles não sabem o que fazer. Entendeu? É uma alteração na junta que ele precisa fazer. É uma assembleia que eles precisam fazer e não sabem fazer uma ata. É o contratinho de contador que dá problema. É o contrato, exatamente. São essas coisas pequenas. Isso é o que mais dá problema. Mas você abre... O Pablo sabe disso. A gente abre caixinha de pergunta, né? No Instagram. Quando eu abro para responder coisas de direito empresarial, cara... As perguntas que vêm são quase sempre as mesmas, ou são muito parecidas. E são, assim, às vezes, dúvidas sobre questões banais do dia a dia de uma pequena empresa. Sabe? É isso. É uma sociedade de 2 sócios, um morreu. Né? Um sócio quer excluir o outro. Porque o cara sumiu, o cara tá fazendo coisa errada, não sei o quê. O cara não quer ser mais sócio, ele não sabe como sair. O cara, eu não quero mais fazer parte e não consigo encontrar os outros sócios, não consigo saber quanto é que eu tenho direito. Ou sei lá, cara, ou é um cara que tá... Um sócio lá que tem uma pequena participação e está sendo executado por dívida da empresa porque sofreu lá uma desconsideração da personalidade jurídica. São problemas assim simples, às vezes simplórios, que são o dia a dia de uma pequena empresa. E essa é a maior demanda da advocacia empresarial. Essa é a advocacia mais sofisticada, cara. Isso assim, é o que a gente fala assim, é o futebol. É o seguinte, você tem lá o Neymar e tal, mas assim, a maioria, os caras estão jogando na várzea. Cara, sacou? Só jogando Série D. Por que tem poucos advogados da área empresarial? Há uma falsa sensação de baixa demanda. Tem uma distorção de mercado. Falsa sensação de baixa demanda. O empresário não sabe que precisa. Ele acha que isso é para outro mundo, para outro nível e tal. O advogado, percebendo que o empresário acha que não precisa,
ele também não vai para aquela área. E aí você cria uma área super enxuta, de poucos profissionais, com uma demanda reprimida enorme, que não sabe que é reprimida, pô. Na medida que você entrega mais advogados formados nessa área, de níveis de preços diferentes, você cria a demanda. A demanda, ela tá... Cria não, desculpe. Você descobre. Descobre. Tá? Literalmente de descobrir. Tá? Uma demanda reprimida que não sabe que é demanda e que a hora que ele perceber que é melhor para ele gastar, ou melhor, investir num profissional da área, e não vai ser um custo alto, porque você democratizou a posição, você aumentou a oferta, e aí você vai ter uma melhora no ambiente de negócio. Pô, cara, isso é incrível, né? Eu não tenho, é óbvio, esse dado, mas é uma percepção que eu tenho. Se um dia puder fazer uma pesquisa mesmo para confirmar esses dados, seria interessante. Mas eu tenho uma percepção, eu tenho quase certeza de que a maioria desses problemas simples, às vezes simplórios, de pequenas empresas, acabam sendo resolvidos por advogados não especialistas em direito empresarial. Porque acaba que as grandes bancas, as boas bancas, ficam numa advocacia mais sofisticada, né? E você não tem uma advocacia empresarial especializada para atender essa demanda de questões mais simples. Vai ver e é isso que a gente está mudando com o EFI. Você vai ver isso nitidamente na sua frente a partir do início da tua advocacia na área. Quando você começar a litigar, atuar em processos, você vai perceber, pela primeira leitura que você fizer de petição inicial ou contestação, se o outro colega é ou não é da área. E a dificuldade que é quando ele não é. E quando ele é maravilhoso. Lembra aquele caso que eu te mostrei ontem? Então, aquilo, você vê que a outra parte ali... Né? Tá perdida. Entendeu? E tudo bem, assim, tudo bem. Se me botar, por exemplo, num litígio administrativista, eu vou boiar, eu vou sofrer. César, o que é de César, cara? Tá tudo certo. Ninguém é obrigado a ser especialista em empresarial. Agora, a responsabilidade de você não ingressar como advogado numa demanda empresarial que você não está dominando, porque aí você coloca em risco tudo, inclusive a composição. Sim. Porque se você não sabe do tema, você não sabe do risco. Se você não enxerga o risco, você não compõe. Entendeu? Por isso que eu adoro litigar com especialista. Porque ali a gente está falando a mesma língua. Você vai fazer exibição de armas, que eu adoro fazer exibição de armas. Olha só, vamos lá. Explica assim, xadrez, cara. Se você fizer isso, eu vou fazer isso. Se você fizer isso, e aí? A gente vai para isso ou a gente resolve aqui? Para o especialista, você fala isso. E ele vai entender e... Para o não especialista, esquece, cara. Falou de xadrez, eu lembro de uma coisa que um amigo meu falava, que foi procurador comigo lá no CAD. E a gente tinha isso. Às vezes chegavam uns processos no CAD, a gente estava na procuradoria, tinha que responder os processos judiciais, e vinham uns processos que a gente via que era advogado, que não sabia nem o que era CAD, né? Então, e aí ele falava assim, cara, a pior coisa do mundo é fazer contestação desses processos. Eu falava, por quê? Porque ele é um jogador de xadrez, e gosta, é um bom jogador de xadrez. E ele falava assim, cara, porque isso é igual quando eu tô jogando online xadrez. E eu vejo assim, o cara faz uma jogada ridiculamente burra. Eu passo meia hora pra jogar, porque eu fico na dúvida. Se é um cara que entrou ali desavisado e realmente é um cara fraco, eu vou ganhar dele em 10 minutos, ou se eu tô jogando com um grão-mestre lá que o cara tá fazendo e tá querendo arrumar algo. Ele tá me dando um dedinho ali, um boi de piranha. Exato, cara. E ele disse, a pior coisa do mundo. E é exatamente isso que você falou. Por isso que você prefere litigar com especialistas, porque você sabe que os movimentos... serão aqui. Quando vê uma coisa muito diferente, você fala, putz, peraí. Ou tem coisa errada aqui, porque ou esse cara é muito ruim mesmo, ou eu que sou ruim, né? E esse cara é bom demais. E até você descobrir isso e piora pra todo mundo, né? Porque aí confunde o magistrado, e aí a coisa vai... Você quer ver uma coisa... Que quase sempre não é especialista. Que quase sempre não é especialista. Não é, exatamente. Sabe uma coisa interessante, cara? É como há alternância, mudança de advogado em processo da área empresarial. Exatamente por isso. Então você bota uma parte com um advogado especialista e a outra não. O especialista vai conseguir conquistas
processuais na constância do processo. A advocacia empresarial é muito dada às tutelas de urgência. Muito. Difícil você ter um processo empresarial que não tenha necessidade de tutela de urgência, né? Tirar um sócio, um não compete, um não faça, um faça. Cara, é muito raro. E aí você já vai tendo pequenas vitórias e pequenas derrotas ao longo do processo. Algumas delas são determinantes, né? São determinantes. E aí, conforme você vai percebendo que a outra parte está tendo pequenas derrotas, ele muda de advogado. Aí ele muda. Cara, é muito interessante isso. Tá? É uma outra percepção que eu tenho, assim. Legal. Disso. Tomara que mude. Tomara que a gente consiga democratizar. Falta, sabe o quê? A gente fazer os RHs entenderem que o ensino tradicional é muito mais insuficiente do que, por exemplo, o ensino digital. Sim. Quando o ensino digital puder ir para o currículo e ser visto por um RH melhor do que aquela graduação que o cara fez, só porque o MEC deu o carimbo, aí muda. Que é o meu pensamento em relação à EFAI. Meu sonho é que a EFAI seja um desejo curricular. Isso já está acontecendo, né? Pequena proporção. Já. O Saulo comentou aqui, né, no podcast que ele fez. Que hoje, quando ele vai contratar, ele olha, ó, curso de quem que você fez, né? Quem que você segue? Deixa eu ver aqui quem são suas referências, pra ver se isso já tá casando com... Ótima pergunta. Quem você segue? A gente já fez isso, né, Ana? Quando a gente foi selecionar... Eu sempre pergunto. Pra a gente ver... Quando a gente foi selecionar, tipo, gestor de tráfego, para outras posições até na pra cargos SS, jurídicos também, por cargos que tem que ter conhecimento. Na entrevista a gente perguntava assim, você conhece fulano? Você segue fulano? Que ele pegava os craques do marketing digital, cara. Aí tinha uns, quando o cara falava, não, sigo, já fiz o curso, ou sigo, faço parte da comunidade, a gente já falava, pô, gostei desse cara. E o contrário também. Às vezes não o cara perguntava faculdades. Às vezes o cara citava uma referência que não tem nada a ver com o que a gente quer pra empresa, já descartava. Já descartava. Quando é cargo porque tem que entender de marketing jurídico, eu sempre pergunto, quem são suas referências no marketing jurídico? E se o cara cita um desses rapazes aí que fica fazendo criativo, fica fazendo anúncios com carrão alugado, com mansão, ele já corta na hora. Isso aí não tá alinhado com o que eu quero pra minha empresa. Então, seu lugar não é aqui, vai trabalhar com eles lá, não aqui com a gente. E quando teve um que a gente perguntou, marketing digital, ele não conhecia, tipo assim, ele pegou os 3 maiores nomes do marketing digital hoje no Brasil. A pessoa não conhecia, né? Não tem como. O cara tá indo para uma empresa de marketing digital, tendo uma vaga que vai trabalhar com marketing digital. O cara não conhecia os 3 maiores players do marketing digital do Brasil, que nem seguia no Instagram nem nada. Vou ver. É o que eu falo. Você vai contratar um advogado para tua área empresarial do escritório. Você conhece os nomes da área empresarial, se você atua nessa área. Olha lá, currículo. Pô, o cara faz a escola de formação de advocacia empresarial do Pablo do André. Isso tem que ter um valor curricular que, na hora de você medir, não é falsa modéstia, acho que a gente não precisa ter essa falsa modéstia, não. Ele é muito maior do que a graduação que o cara fez lá atrás, que passou, ficou no tempo, entendeu? E ali ele está em constante aprendizado. Tomara, cara, tomara mesmo. A gente vai fazer isso acontecer. Tá fazendo já. Você tá fazendo, já tá fazendo. A EFAI já é uma realidade. Somos quase 800 membros, cara. A EFAI tá com quase 800 pessoas. E agora em setembro a gente faz 1 ano. Olha aí, que verdade. maravilha. Verdade, cara. Verdade. Muito legal. Você falou sobre essa questão de democratizar o direito empresarial. E aí eu vou citar um exemplo da minha realidade quando eu morava em Ubá. Toda roda de conversa que a gente tinha entre ou colegas ali da faculdade, ou já com advogados que já eram formados, já estavam atuando, aquela pergunta, né? O que você vai ser quando crescer? E aí ninguém falava empresarial. Quando alguém citava, geralmente esse alguém era eu, que eu gostei de direito empresarial, muito graças ao Buda, que vocês conheceram depois também, que foi meu professor. Todo mundo ficava assim, né? E não, empresarial aqui, o bar não dá não. Aqui a empresa só contrata advogado de fora. E acontecia muito isso, cara, que você falou. Não contrata advogado de fora, contrata o CEFs de fora, de Belo Horizonte, de Juiz de Fora, que muitas vezes não é especialista, mas por ser de fora, era contratado. E isso acabou que virou uma realidade. Os empresários realmente começaram a contratar só de fora, e os alunos que saíram da faculdade realmente achavam que era impossível estar no empresarial. E ficou, ninguém atua, ninguém faz, cara. Mas esse é um ambiente muito bom para começar, porque você tem uma demanda incrível aí que não é atendida na sua cidade. Sempre me faz essa pergunta e você sabe qual é sempre a resposta que eu dou, né? Todo lugar tem empresário. Então, se todo lugar tem empresário, em todo lugar é necessário um advogado empresarial. A toda cidade, por menor que seja, tem empresário. Ela tem uma igreja católica, uma igreja evangélica
E empresário. Empresário. Esquece, não tem jeito. Tem um bar, tem loja, tem cabeleireiro. O bar é tem- polo imobiliário. O que mais tem lá é empresa de imóveis. Ué. Muita. Sabe o que eu respondo hoje, quando surge esse assunto? Eu agora vou ser o cara de fora que vai ser contratado. Isso. Então eu vou chegar e vou tomar o mercado. E simples E assim. aí você precisa mudar. Exatamente. Você precisa se mudar para ser o cara de fora. Eu percebo muito o seguinte, né? A advocacia empresarial só é reconhecida nacionalmente no eixo São Paulo, Rio, Santa Catarina e em Minas, em BH. Tá? Sim, essa é uma realidade, triste realidade. E que faz com que os advogados da região não possam colher os frutos dos seus parceiros ali. Então, aí o cara vai ser pedinte de um escritório que vai botar um associado para atender ele. Ele pode ser atendido pelo cara que vai para o clube com ele no domingo. Né? Que é uma coisa muito do regionalismo brasileiro, né? O clube. Sim. Né? O clube. É o do clube no domingo. Entendeu? Então, tem que mudar isso. Tem que mudar isso. Aí quando ele quer... eu tive um problema com a companhia aérea. A loja americana não entregou o negócio. Aí ele contrata um cara para ele fazer aquela advocacia pedinte de ter que trabalhar sem ganhar dinheiro e um êxito quando vier, e o cliente vai querer dizer, pô, mas 30% é muito, e 30% de 2 mil que ele ganhou dando moral, por um processo que vai durar 4 anos. Que isso, cara? Isso é... Verdade. Agora, sempre vai ter esse advogado, hein? Ele nunca dele. vai deixar de existir. A diferença é onde é que você vai estar. Empreendedor ou empreendido. Isso aí. Sempre vai haver as duas formas. Já pega o gancho aí. Como identificar se você é empreendedor ou nasceu para ser empreendido? Eu não sou muito focado nesse negócio de nasceu para ser alguma coisa, não, sabe? Eu acho que seria muito triste que a gente já tivesse nascido para ser uma coisa ou outra. Acho que a gente tem características que podem facilitar uma coisa e podem facilitar outra. Mas a primeira coisa é o apetite para o risco. Você não tem apetite para o risco, bro, esquece. O digital é isso. O cara que vai para o digital, ele tem que ter apetite para o risco. Ele tem que investir em tráfego pago, por exemplo. Ele bota dinheiro na frente, cara. E tem apetite para o risco. Quando eu larguei a docência de OAB para buscar a pós-graduação, sem ter ainda toda a minha agenda formada, apetite para risco. Então a identificação está no tal apetite para o risco. Não tem... Então você não nasceu ainda para ser empreendedor. Verdade, não nasceu ainda para ser empreendedor. Destino muda de curso, né? E aí você tem que renascer. Sim. Né? Renascer, tem que... Nenhuma estrada é sempre... Não é mesmo. Existem saídas, entradas, bifurcações. Dá para fazer umas curvas. É isso. Apetite pro risco, cara. Então, você não quer investir. Não esquece. Agora, aceite. Não dá o... Autoconhecimento, né? Como é que é o nome daquele cara? O Guto Galamba. Sabe o que é o Guto? É de Pernambuco, de Recife. Sim, o Guto. Que é da área de fitness. Ele tem um estilo bem parecido com o meu, assim, né? De ser mais estúpido e tal. Aí fizeram uma pergunta para ele na caixinha de perguntas esses dias. Você se relacionaria com uma mulher obesa, gorda? Tá? E aí ele disse, cara, eu sem problema nenhum. Menor problema com isso. Agora, eu não tenho tesão nenhum de imaginar que eu tenho um relacionamento com uma mulher que não está satisfeita com o seu corpo e não faz nada para mudar isso. Aí não há tesão. Não tem como você ter tesão numa mulher dessa. E é isso. Então, se você escolheu ser empreendido, durma bem com isso. Aceite isso feliz. Agora, se você é empreendido, não gosta de ser empreendido e não faz nada para não ser, meu irmão, travesseiro de pedra dói toda noite. Toda noite você vai dormir no travesseiro de pedra. Eu conheço muita gente que é empreendido e é feliz. Né? Você, por exemplo, ao fazer um concurso público, você estava numa mentalidade empreendido. Sim. Segurança. Sim. Só que o teu lado empreendedor... Meu irmão, chegou uma hora que ele foi gritou, gritando. Ele te obrigou. Ele falou, para com isso, você é outra pessoa. Só que nasceu isso antes. Você foi fazendo um livro, concurso e tal. Quando você foi para o DREI, por exemplo, já foi uma
uma lógica dessa. E aí você se transforma, entendeu? Agora, dia que nasceu para isso, não. Acredito mais nisso, assim. O autoconhecimento vem com o tempo também, né? Algumas habilidades para música. Eu acho que ali tem essa coisa do... O dom, né? O dom... É aquilo que você estava falando, né, Paulo? O autoconhecimento vem com o tempo, né? Assim como a maturidade, o autoconhecimento vem com o tempo, né? Você vai se conhecendo, você vai aprendendo muito sobre você. Você disse que conversa com o seu eu no passado, né, tal. Isso é legal. Isso vai te ajudando... Isso vai te ajudando a se entender cada vez mais e, de repente, se descobrir. Falar, putz... Não tô feliz aqui, por que não mudar pra cá, tal, não sei o quê. Migração de carreira, cara, é um negócio muito legal. A gente faz muito isso, né, Fai? É pivotar, né? A gente teve teve um podcast com o Saulo, que é o cara das startups, e esse é um termo muito comum no ecossistema das startups, né? Dar uma pivotada, né? Você dá aquela mudança radical. Turnaround. Exatamente. Isso, exatamente. Muito, muito bom, muito bom. Quero mudar um pouquinho de assunto aqui. Você é o professor de precificação de honorários lá na FAO. Você deu uma aula na minha última turma de mentoria que impactou bastante a galera, que comentam até hoje, inclusive. E aí ontem aconteceu, lá naquele jantar que a gente tava na sua casa, aconteceu um fato interessante, que foi você se aconselhando com ele sobre como precificar um contrato seu. E aí eu achei isso muito, muito maneiro, porque vocês, em tese, são pessoas que estão em pé de muita igualdade e muita qualidade na carreira, mas em momentos traçaram caminhos diferentes, e você ali se aconselhando com o Pablo sobre precificação. E esse é um tema que o jovem advogado ou erra pra cima ou erra pra baixo, mas geralmente erra pra baixo, né? Queria falar um pouco disso, sobre precificação de honorários, assim. Não vou fazer uma pergunta específica não, mas vou deixar aberto pra você falar. Bom, primeiro que eu posso te falar é, eu tenho dificuldade de precificar honorários até hoje, e eu acho que eu vou morrer tendo dificuldade de precificar honorários. Todo mundo fala isso. Tá? E é aceitação, faz parte tá no campo da aceitação. Adoro conversar sobre isso. Adoro conversar, por exemplo, com o André Roberto, meu sócio. Dificilmente a gente precifica alguma coisa mais relevante sem trocar uma ideia um com o outro. Eu ainda sou um pouquinho mais abusado de fazer sozinho. O André, normalmente, ele bate papo comigo para precificar. O outro ponto é o seguinte. Se tiver que errar, erra para cima. Erra para cima. Se tiver que errar, erra para cima. Pede mais. Obrigado, filhão. Pede mais. Perde o cliente e depois você vai melhorando o dial do teu rádio. Tá? Porque quando você erra para cima e você perde aquele cliente, você perdeu aquele cliente, você tem um sofrimento, que é aquele sofrimento. Quando você erra para baixo, você pega um cliente com honorários baixos, você vai sofrer aquilo até acabar. Então eu prefiro sofrer uma vez só e aprender com o meu erro e ajustar o dial, tá? Então não erre para baixo. Errar para baixo é dormir com o problema. Pelo que você tá falando aí, muitas vezes esse errar para cima não foi erro, na verdade, né? Você, na verdade, cobrou certo. O cliente é que não quis pagar. Mas porque se você tivesse cobrado menos e o cliente tivesse aceitado, provavelmente seria um erra para menos. Você estaria fazendo... porque às vezes entendeu o racional? É porque às vezes a gente erra mesmo. Às vezes a gente pensa, cara, vou jogar aqui, ver se fecha, ver se cola. Entendi. E poderia ser menos. Porque o que é o erro para baixo? Cuidado. O que é o erro para baixo? Eu não estou remunerado de maneira suficiente para o trabalho que eu estou fazendo. Às vezes o trabalho vai... Você não previu corretamente o que poderia vir de trabalho, e aí quando começa a vir, você fala, putz, e agora eu não posso pedir mais porque eu já cobrei lá atrás. Esse erro é mais aceitável. Você convive melhor com esse erro. Porque você está no campo da imprevisibilidade. Agora, o erro de você fechar, por exemplo, ir para o mercado fazer compras com fome é uma merda. Você vai errar. A mesma coisa é você ficar negociando um contrato com o teu caixa vazio. Porque a necessidade de pagar boleto faz você fazer coisas assim. A dica que eu dou é, se você tiver numa situação como essa, ou seja, você não fechou suas contas ainda, né, tá com caixa baixo, procure fechar contratos de curtíssima duração. É um consultivo, é um negócio, tá? Corrida curta de táxi. Se você pegar processo longo,
com precificação ruim é um problema. Você vai ficar preso àquela relação e, cara, é uma porcaria porque você se sente mal remunerado e o ser humano é o ser humano. Então, a probabilidade dele entregar mal é grande, tá? E aí o cliente fica insatisfeito. Pensa num troço que é todo ruim, assim, não tem nada de bom, assim, nada de bom. Outra coisa em relação à precificação é perceber que serviço é serviço, cara. A partir de um certo ponto que você está remunerando o teu trabalho, dali para cima, qualquer coisa cabe. Me manda lá depois. Então, quanto custa, por exemplo, fazer um contrato social? Eu vou gastar aqui 3 horas. A minha hora está precificada a R$1.000, R$3.000. Ali eu estou me pagando, tá ótimo. Se eu cobrar 30 e o cara pagar, tá ótimo também. É serviço. O serviço aceita muito isso. Ele aceita demais isso. Tá? O profissional liberal é profissional isso. Liberal é isso. Pode, vai de 1 a 1 milhão. Outra coisa é, tem que trabalhar para menos gente com melhor ticket médio. Ou você trabalha no massificado, que é outra coisa. No massificado é massificado, meu. Eu sou massificado consumerista, eu sou massificado previdenciário, eu sou massificado trabalho. Aí é massificado. Aí é pasta. Quanto custa a pasta? Você é uma indústria do direito. É uma outra forma de exercer a advocacia. Se você não é do massificado, alto volume, como agora estão dizendo, tal, é massificado, o processo pra caceta, irmão, não adianta você ficar pegando um processinho, negócio, porque você vai ficar com a mão toda cheia de coisa, equilibrando bolinhas pequenas. Quando passar um cavalo selado bonito, você não tem condições de pegar o cavalo porque você está com a mão ocupada. Isso é um erro fatal. Então é tentar manter as mãos do tamanho necessário para pagar suas contas e poder estudar e tal. Eu falei isso esses dias numa palestra na OAB do Rio, na Barra. A gente critica muito o tal do juiz TQQ. Terça, quarta e quinta. Que o juiz TQQ trabalha terça, quarta e quinta. Brasília, por exemplo, né? O pessoal trabalha só de tanto a tanto, não sei o quê. Critica porque é inveja, pô. Você tá aí com inveja. Você queria ganhar o que ele ganha trabalhando o que ele trabalha. Agora, como é que você vai ser advogado TQQ, que é o que eu quero fazer? Eu não trabalho, por exemplo, sexta-feira. É raríssimo. Igual o cara lá da cerveja, lá, sexta-feira, meio-dia. O sextor, o Henrique Madeirite, é isso. Eu não trabalho sexta-feira. E quero poder não trabalhar segunda em breve. É um desejo. Claro, óbvio. É um desejo, é um objetivo de vida. Como é que você vai trabalhar menos dias se você tem que ter um montão de cliente para cada um te pagar um bocadinho, um pouquinho, e você ficar malabarista de processo? Aliás, a minha crítica, por exemplo, à advocacia de partido. É um negócio. Então, precificação de honorários é tentar elevar o seu ticket médio sempre. Sempre. E filtrar por isso. Você filtra pelo valor. Coisa interessante que eu falo pro pessoal, André, e vai valer para você. O cara vai te procurar por um processo. Vou chutar um número qualquer, por favor. Cada um é cada um, tá? Mas é um processo e tal que os honorários tem que ser precificado em torno de 50 mil. Mais do que isso, ele fica incompatível com o serviço ou com o volume financeiro envolvido. Para você, 50 mil não seria bom. Tá? Não seria bom. Aí você, mas eu vou ter que adequar para o cliente fechar. Tá errado. Você nunca deve fixar honorários que caibam no cliente. Porque ele não vai caber em um dos dois. Se você botar para cima, não cabe nele. Se você botar para baixo, cabe nele, mas não cabe em você. E se uma mãe tem que chorar, tem que ser a dele. Não é minha mãe que vai chorar. Então, quando você aceita o preço para caber no bolso do cliente, quem não está cabendo é você. Você se violentou. Tá? Outra coisa, negou um processo que a remuneração seria 30 mil, porque para você aquele tipo de processo teria que ser pelo menos a partir de 50 mil. Você negou aquele. Toda vez que aquela mesma pessoa tiver um advogado, por exemplo, um processo daquele valor, ele não vai lembrar de você. Que bom. Que coisa boa. Quando ele tiver um processo de 100 mil, ele vai lembrar da primeira pessoa que disse que só faz a partir daquilo. Então você cria mentalidade no mercado. O mercado não te procura mais para fazer posicionamento. É muito interessante isso. Agora, faz parte da tal da coragem. Você negar, veja, sei lá, fazer 30 mil. 30 mil é um dinheiro incrível. Ninguém vai negar. 30 mil é um dinheiro incrível. E você negar para posicionar
Tem que estar com a mentalidade empreendedora, entendeu? Só que posiciona. E aí é muito bacana, ao invés de você ficar fazendo vários... Vou pegar o planejamento sucessório. Só faço planejamento de patrimônio acima de 10 milhões, por exemplo. Toda vez que um aluno quiser falar comigo sobre... Não faço por esse valor. Não pego esse patrimônio. Adoraria pegar, tô com conta para pagar, como todo mundo que tá aqui, viu? Tá? Tô com conta para pagar. Mas, quando ele tiver o de 50 milhões, o primeiro nome que ele vai lembrar é do cara que não fazia o abaixo de. Tá? Isso também é uma outra maneira interessante de você falar em precificação de honorários. Sabe uma coisa que eu reparei? Eu fui estagiário dentro do Fórum Iubá há 2 anos. E eu via o quanto a forma com que os advogados precificavam refletia na reputação. Cidade pequena ainda, a reputação corre mais rápido do que tudo. E o quanto isso refletia nos resultados. Porque aqueles advogados que eram conhecidos por ser advogados barateiros, quando chegava uma petição pro juiz ler, ele já... É esse aqui? Esse aqui. Entendeu? Já fazia aquele desdém. Na defensoria pública era a mesma coisa. Às vezes a gente tinha processo com vários réus, e no meu caso era criminal, né, o estágio, e aí às vezes a gente tava por um, tinha um advogado por outro advogado por outro. Vamos supor, 3 réus. Cara, quando batia um advogado que era aquele advogado conhecido como advogado barateiro, a gente olhava e falava assim, isso aqui, esquece. Isso aí. Entendeu? Então isso reflete nossa reputação. Em tudo. E qual que é o problema? Não tem como sair disso. É difícil. Não tem como. Tem, mas é difícil. É difícil. Você vai ter que ter primeiro alguém para te dizer isso, te ensinar isso e te mentorar nisso, né? Você precisa de um mentor para conduzir. Né? A mentoria ajuda muito nisso. Porque mudar a mentalidade é muito mais difícil do que você criar posicionamento. Você sai do zero, posição zero, cara, beleza, você vai para onde você quiser. É uma folha em branco. Agora, criou posicionamento errado, eita que vai ser difícil mudar. Verdade. Vai ser difícil mudar. Você dá uma dica sobre desconto nos honorários, deu na aula da mentoria, mas essa eu não quero que você responda não, porque só vai saber, só vai conhecer essa dica quem tiver inscrito no curso. Não, mas essa foi o creme de la creme da aula da mentoria, que todo mundo gostou muito. Mas não fala não, muda de assunto, muda de assunto, não fala não. Você acabou de me violentar, viu? Porque eu odeio segurar conteúdo, mas tá bom, vai. Não, faz outra pergunta pra ele descarregar então. Essa é boa. Não, quem fizer a FAO vai ter não apenas essa resposta, mas muitas outras, né? Com muitas pessoas diferentes. A gente ainda não falou, acho que ele falou quase tudo já, né? Mas tem algumas perguntas. Ó, essa é boa. Qual que você acha que é a principal característica de um advogado bom? Principal característica de um advogado bom é força em relação ao cliente. Para mim, é a principal característica. Porque se a gente falar de conhecimento, porra, isso isso básico, precede a condição de ser advogado. Né? Então, acho que é isso. É a força perante o cliente. É você ter coragem de peitar o cliente, não fazer curva e não dizer para ele o que vai fazer bem aos ouvidos. A gente tem muita necessidade de ser querido. de agradar. De agradar. É da cabeça do ser humano. Eu, Pablo, tenho isso intensamente. Daniele, minha namorada, tá aqui, ela me chama a atenção com muita rotina sobre essa minha característica de querer agradar todo mundo e muitas vezes quando você tenta agradar todo mundo, você se desagrada e você carrega um fardo maior. Ou às vezes você desagrada as pessoas que realmente importam. A Daniele agora bateu até palma, né? Muito bom, muito bom. É verdade. E na advocacia, as pessoas acham, os advogados, especialmente os mais jovens, acham que se você babar o ovo da opinião do cliente, você vai agradá-lo e, consequentemente, você vai ser querido, você vai ser comprado. Né? E é um erro muito fatal, cara. É um erro muito fatal. Então, assim, dizer pro cara, eu sinto muito, você gostaria de dizer isso e tal, de ouvir isso. Não, que eu já ouvi de fulano, beltrano, não sei o que, pois é, mas não é isso. Sim, tô te dizendo que não é. Aí cabe a você escolher se você acha que é isso ou não. Então você pega, vai pro outro e tá tudo certo. Entendeu? Eu acho isso incrível, cara. E como eu já disse antes, eu nunca me arrependi de ter essa postura com os meus clientes. Nunca me arrependi de ter essa postura. Nunca. Quem foi? Eu vi recentemente no Instagram um vídeo, eu não sei se é de um filme ou de uma série, que o cara chega pra reunião assim, aí o cliente fala assim, você está 10 minutos atrasado,
Quero que você comece a nossa reunião me explicando por que eu devo continuar aqui para contratar você. Ele falou, você não precisa, você pode ir embora. Quem tá com a empresa falindo e quebrando e precisa de mim é você. É o Harvey. O Harvey. De que é uma série? É o Suits. É Suits? Eu não assisto. É Suits. É muito bom. Na cara. verdade, eu assisti, acho que 1 ou 2 Eu também não assisto. episódio. Eu vi esse... Todo mundo me fala pra assistir essa série, que é maravilhosa. Não, eu gosto de ver monstro. Eu gosto de ver zumbi. Essa Mas ela é boa, é boa. É Suits e Billions. Acho que toda vez que eu peço dica de série, acho que o pessoal mais fala pra eu assistir são essas, e eu realmente nunca criei o hábito de assisti-las. E essa cena é exatamente Essa o que cena você tá falando. rodando, ela é incrível e é isso mesmo. É isso. Entendeu? É exato. E aí tem uma hora que o cliente fala assim pra ele, né? Você vai ser do jeito que você tá sendo comigo na hora de defender meus clientes, de defender meus interesses. Aí ele fala, eu nem comecei. Ele fala assim, eu nem comecei ainda, já tô sendo. Demais, não é? Pô, é exatamente isso. É isso, cara. É você... Tá, eu acho que era o que eu precisava pra começar a ver essa série. Eu não sabia que essa era uma cena da série Suits, não. Você tem que ser o desejo do cliente e não ele o seu desejo. A despeito da gente ter o wishlist, né? Acho que assim, quando eu penso na advocacia, eu falo, pô, eu adoraria advogar para tal empresa, advogar, né? Todo mundo pode ter ali uma wishlist, mas pelo menos para fora, você tem que ser o desejo do cliente e não ele o seu desejo. Você tem que ser mais importante do que ele. Uhum. Como eu vejo, assim, e procuro forçar muito que isso aconteça dessa maneira, entendeu? Porque senão ele vai te pisar nos honorários, no horário, ele vai, assim, ele vai abusar de você de uma maneira incrível. E todo mundo que está ouvindo a gente aqui advoga, especialmente advoga partido, sabe o que é isso. É você ser abusado. Botar limite, né, cara? Botar limite. Tem que botar limite. Né? Botar limite. Entendeu? A reunião vai durar meia hora. Deu meia hora, deu uma hora, pô, acabou. Pô, doutor, pô, olha só, a gente combinou que é 1 hora, eu tenho horário, eu tenho outra reunião e tal, e acabou. Entendeu? E você vai moldando. Na próxima vez, o cara sabe que ele tem que ser mais econômico com a fala, por exemplo. Perfeito. Próxima pergunta. Se Lucas, seu filho, tivesse pegado a carteira do AB hoje, chegasse e perguntasse, o que eu faço, pai? O que você falaria pra ele? Cara, matricular na EFI. Não tem dúvida, não tenho dúvida mesmo. O Lucas já está se mostrando interessado em fazer direito. Que legal. E ele gosta muito de esporte, então é muito provável que ele vá para o direito esportivo e para o direito para o esporte, que são duas coisas diferentes, né? O direito desportivo enquanto disciplina é aquela que trata da relação com os órgãos de desporto. Mas existe o segmento do esporte, onde você vai ter direito ao trabalho, tributário, recuperação judicial, que aí você nichou pela área, e pelo cliente, e não pela disciplina jurídica. Então eu diria isso para ele. Segundo, colocaria ele para estagiar em outro lugar, qualquer que seja ele, diferente do meu escritório. Vai bater cabeça do lado de fora, como qualquer um vai bater cabeça. Apanha lá fora para depois você vir comer aqui. Então aqui não vai dar certo. Porque é filho do dono, não tem como dar certo, cara. Não tem como dar... Bom, não é que não tenha como dar certo, deixa eu corrigir. Para tudo tem exceção. Mas a chance de dar errado é grande. Então vai bater cabeça, vai procurar estágio. Já vai ter portas abertas pelo fato de que vai falar que é filho de fulano, beltrano, que acontece isso, a gente sabe você muito bem. Você pode até ajudá-lo a conseguir. Você me pediu estágio esses dias para um amigo e tal, falando de um filho de uma pessoa que é conhecida lá pro Espírito Santo, falamos lá com o Marcelo, meu sócio no escritório lá no Espírito Santo, e rapidamente abriu as portas. Então assim, é claro que as relações abrem portas, mas ele que vai ter que manter as portas abertas e não eu. Então é isso, fazer uma boa formação e bater cabeça. E se um aluno desconhecido te fizesse a mesma pergunta? Se um aluno desconhecido me fizesse a mesma pergunta... O que eu faço? Como que eu começo? Bom, a resposta em relação a EFI ou outro curso que possa ser semelhante na área que ele quer atuar, né? Porque a EFI é uma escola de formação em advocacia empresarial. Então é buscar formação, buscar conhecimento, tá? Segundo lugar, é escolher a área que ele vai atuar e vestir a camisa dessa área, mesmo que ele aceite outros
processos e outras áreas por uma questão de sobrevivência. Mas ele já tem que se vender como de uma certa área, porque isso vai criar mentalidade. É difícil você mudar depois. Então, isso. Perfeitamente. Quer fazer alguma pergunta? Não, tô satisfeito. O que mais tem? Tô parecendo falei agora, parece professor de banca, pô, né? Tô satisfeito, presidente. Eu estou satisfeito. Tô satisfeito. Ou inquisição de testemunha. Inquisição de testemunha. Tô satisfeito. Então... Tem duas boas aqui. Manda ver. Pergunta aí. O que você considera na hora de contratar um advogado, né? Isso aí quando você vai contratar para o... Creio que a pergunta é contratar para o seu escritório, ou às vezes mesmo se você vai contratar um advogado para fazer uma parceria, porque o seu cliente está precisando de uma atuação que você vai cuidar, mas uma outra atuação que seu escritório não cobre, aí você vai, sei lá, buscar um parceiro. Maneiro. O que é que você olha na hora de contratar um advogado? Eu gosto muito de olhar a base curricular para ver o que a pessoa fez da vida dela desde o momento que ela começou no direito. Cursos que fez, eventos que participou. A gente ainda olha muito o currículo, né? Olha muito o currículo. Então, quando eu vejo que a pessoa, durante a sua vida acadêmica, buscou fazer cursos, participar de eventos, como congressos e tal, aquilo demonstra um apetite para o conhecimento. E o apetite para o conhecimento me parece ser indispensável para trabalhar comigo. Né? Outra coisa que eu vejo muito, procuro na hora de escolher alguém para trabalhar no escritório, é a capacidade de comunicação, sabe? A capacidade de se fazer entender, de se expor. Isso é indispensável. E se não tiver, vai destoar muito dos sócios, de um modo geral, né? E aí fica muito diferente da lógica do escritório. Então, acho que são esses dois fatores, apetite por conhecimento e capacidade de comunicação, são dois fatores muito interessantes. A formação curricular, ela pode ter algum peso, mas ela é menor. Onde estudou, com a faculdade que fez, se fez a pós, que outros cursos. Tal. A formação formal, tá? Ela tem um pequeno peso, mas não é determinante, não. Não é, não. Perfeito. E a última, a gente sabe que você tem sociedade com vários alunos em outros estados. Então, entre tantos, creio que milhares de alunos que você já teve, o que esses que você escolheu para serem seus sócios tinham de diferente? Cara, eu tenho relação lá no escritório, além de André e Pablo, André Roberto, né, que é o meu outro André sócio, que nós fundamos o SMGA. Os nossos dois outros sócios no Rio são ex-alunos. Tá? O Eduardo Vaio foi meu aluno no IBMEC de pós-graduação e o Midon foi aluno da GV, da FGV, tanto meu quanto do André. Eles já eram sócios entre eles. E nesse caso, a proximidade com o Eduardo Vaio foi maior, e aí ele é muito parecido comigo, ele é um cara, como é que a menina chama? Menor aprendiz, como dizia a Suane, que trabalhava lá em casa. Ele é meu menor aprendiz, né? Ele é 10 anos mais novo que eu, é um cara cabeça e tal, na área tributária. E depois vieram os outros, né? O Marcelo em Vitória, foi uma situação muito interessante, essa eu gosto de contar. Eu estava dando aula de limitada na FGV de Vitória, e um aluno de última cadeira perguntando e combativo e demonstrando conhecimento, porém destoando das formas como eu pensava aqueles institutos, aqueles assuntos, né? E ele muito combativo mesmo, quase já incomodando, né? E aí, em dado momento, ele falou assim, pois não é comum não isso acontecer, mas você me convenceu. Eu gostei desse cara. Adorei esse cara, a personalidade dele, sabe? Eu não sou fácil de alguém me convencer de alguma coisa, não, você me convenceu. E o Marcelo hoje é sócio lá em Vitória, é um cara muito querido, também docente, tá um pouco parado, porque a vida dele na advocacia tá muito forte. Em Belém, a gente advoga para praticagem lá na região da Bacia Amazônica, e a ideia era abrir um escritório em Belém para atender. Durante um tempo, eu cogitei manter o escritório só em Belém, para morar em Miami. Né? São 5 horas de voo, e aí um TQQzinho ali. Olha, chegou a ser um projeto de vida, tá? Que loucura.
morar em Miami e ficar com o escritório em Belém e tal. Não rodou, acho que não ia funcionar porque lá chove todos os dias, eu só ando de moto, seria incompatível com o meu hobby. Você tem que morar em Brasília. Então. Aqui não chove, o trânsito é lindo. Mas não tem serra, e sem serra você não se diverte de moto. E aí tem um aluno também da FGV de Belém, que também é docente de empresarial. Aí eu precisava atender, falei, vou montar escritório, nada alugar escritório, alugar sala, isso aqui, dá a mão aqui, pronto. E demos a mão. Então acho que foi muito isso, assim, identificar a personalidade. Esses 2 docentes, isso foi muito determinante, porque é o apetite pelo conhecimento. Né? E é um cartão de visitas, né? A docência é um baita cartão de visitas. Eu falo para todo mundo, se você tem alguma intenção, faça a docência. Então acho que é isso, né? Afinidade e a coragem dos demais, a cara de pau, né? De falar de um jeito, vem cá, vamos fazer acontecer e tal. Mas a gente recebe muito convite, você vai receber muito convite, tá? Para parceria, para sócio, espere que vai acontecer. E você vai se divertir do não. Tem que saber dizer não. Né? Não. Porque você sabe que vai ser infértil aquela relação. Então não. E tem que bater só quando for. Tá recebendo já. Fico assediando ele o dia inteiro aí. Você já é dono. Deixa aí sua mensagem final pra quem tá assistindo, olhando pra aquela câmera lá. Maravilha. Cara, primeiro que foi sensacional esse bate-papo, né? Poder falar um pouquinho da história. E estar aqui com vocês dois é sempre muito bom. A gente conversa muito, independente disso. A gente só resolveu fazer de um jeito que as pessoas pudessem ver um pouco de como a gente é no dia a dia, no restaurante, batendo papo e tal. A gente conversa muito, isso é muito, muito bacana. A minha mensagem final é a esperança de que esse papo, de alguma maneira, possa contribuir para quem assiste, para quem está vendo esse podcast, naquela lógica inicial de que quem ensina é o erro. O acerto não ensina, o erro é quem ensina. Só que a gente pode aprender com o erro dos outros. Então eu contei aqui alguns tropeços, alguns erros, na expectativa de que esses erros possam fazer com que você os evite aí na caminhada da advocacia. Muito obrigado pelo convite, André, Ronan, obrigado à equipe toda aqui. E vejo vocês daqui a pouquinho no restaurante. Beleza, Sua obrigado. Mensagem final aí. Obrigado, Pablo. O Pablo é um cara que com quem eu aprendo muito. A gente tava comentando isso esses dias, né? Eu acho que um entrou na vida do outro num momento importante, né? E a gente se ajudou, cada um à sua maneira. Eu sou muito grato aí de você ter entrado na minha vida também, Pablo. E é um aprendizado diário, né? E acho que esse episódio do podcast mostrou isso. Acho que tem muita coisa útil aqui, quem está nos assistindo, muita coisa útil e que pode ajudar muita gente que vai nos ouvir aí a corrigir determinados rumos de carreira ou a agir de uma ou outra forma em circunstâncias importantes. Foi muito legal bater esse bate-papo e obrigado principalmente também por trazer pela primeira vez o álcool a esse podcast. Eu creio que a partir de agora... Eu bebi um vinho com a Amanda também. Você bebeu um vinho com a Amanda, porque eu não tava no dia com a Amanda. Mas então, a partir de agora, eu acho que vai ser obrigatório. Mas o vinho é chique demais, né? Eu vou voltar aqui para terminar a coisa. A gente foi jantar no sábado, dia que eu cheguei, aí a André me levou num restaurante aqui em Brasília de carne, né? Grande, informal, maravilhoso, delicioso. Prato de esmalte. Prato de roça. Prato de ferro, de metal, né? De esmalte e tal. E aí André falou, eu pensei em te levar num restaurante tal, eu não lembro o nome e tal. Não tem como combinar, eu né? falei, assim, foi... formal demais pro Pablo, né? Pois E a mesma coisa aqui hoje, a gente conseguiu imprimir aqui isso que a gente fala que é a personalidade, né? Exatamente. A gente dorme melhor quando a gente é a gente mesmo. Exatamente. Então é isso. Fechou. Sua mensagem final, Caio, não tem? Então encerra aí. Encerra aí com a sua mensagem final. A gente sempre leva esporro do Felipe Bartolomeu, né? Que ele ensina que a gente tem que finalizar olhando pra nossa câmera individual. Nosso editor, Então... Agradeço demais, Pablo, como eu já te falei várias vezes, aprendo diariamente com você. Te considero, além de parceiro nos negócios, também um mentor e abuso muito disso, peço muito conselho, então obrigado. Espero te receber aqui mais vezes. Nas próximas a gente pode até colocar uma pauta, né? Vamos falar só de precificação de honorários hoje, vamos falar só de docência. Então a gente vai ter podcast aí pra falar à vontade. Muito obrigado de verdade. E pra quem assistiu até agora,
compartilhe isso, mande no grupo do AB, deixe uma curtida e até o próximo episódio.